Saudação aos nacionalistas que me acompanham. Boa noite a todos. É claro que estamos todos preocupados com o atual momento da economia brasileira e também com o atual governo, que só tem feito atrapalhada. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui rápido para vocês, para chamar a atenção a um fato muito importante. A fatura do liberalismo está chegando. A fatura do liberalismo já está a caminho e vai bater nas nossas portas bastante rápido. Acho que todos vocês têm acompanhado a guerra entre Estados Unidos e China, a questão comercial. O problema é que isso tudo, que certamente faz parte do sistema, faz parte dos planos do sistema, agora parece que vai se afunilando de uma maneira bastante rápida, de uma maneira bastante cruel, inclusive, com o povo brasileiro e com o povo de uma série de nações aí, principalmente também na Europa. A situação anda muito complicada. Se vocês procurarem se informar, vocês vão ver que a coisa também não está tão fácil assim. O problema é que agora se inicia a fase da guerra cambial, não é? Essa semana nós vimos aí a China fazendo aí a desvalorização do seu dinheiro para poder compensar tarifas, barreiras comerciais que os Estados Unidos impôs aos produtos chineses, na intenção de manter a economia dos Estados Unidos funcionando e não sofrer tanta concorrência de produtos baratos vindos da China. Eu gostaria de lembrar que pelo menos uns 30 anos atrás, quando Fernando Collor assumiu a presidência aqui desse país, eu já dizia naquela época, quando ele falava a respeito do mundo globalizado e de que os nossos produtos eram inferiores e que precisavam melhorar e que a concorrência iria fazer com que isso acontecesse, muito cabeça oca bateu palma, muito empresário idiota ficou aplaudindo, achando que aquilo era a salvação da lavoura, ia ser a maravilha do século. O problema é que não se atentaram que com a grande carga tributária que existe nesse país e que nós temos que manter o Estado funcionando, seria praticamente impossível, com barreiras comerciais mais fracas, concorrer com um modelo, como por exemplo o modelo chinês, onde toda a população vive sob um regime absolutamente ditatorial e também absolutamente tirano, e que faz com que toda a população seja escravizada. E eles têm isso como cultura, e eles aceitam esse tipo de condição. Se bem que ultimamente as coisas parecem que andam um pouco diferentes, parece que andam tentando protestar um pouco, pelo menos em Hong Kong, mas a situação é essa. Eles possuem um modelo onde todo o povo é escravo. E os liberais, o liberalismo, tanto aqui do nosso ocidente como da Europa, batiam palma para isso. Ah, que maravilha! Inclusive agora aqui no Brasil nós temos aí em curso essa reforma da Previdência, que visa exatamente chegarmos naquela mesma condição, na condição de que nossa mão de obra fique barata, barateie-se a nossa mão de obra, que os nossos produtos automaticamente fiquem baratos também. O problema é que, devido a uma manobra que não está vindo de dentro do Brasil, provocou-se uma crise, inclusive aí há discussões aí da colaboração de uma série de setores aí, inclusive do judiciário, né? A Lava Jato está aí, né? Mostrando que houve exatamente uma série de desvios que acabaram causando a quebra de uma série de empresas importantes para esse país. Fora isso, uma crise absolutamente inexplicável que começou no ano de 2013 e veio se aprofundando, e onde mais de 1 milhão de empresas foram fechadas, quebradas e simplesmente desapareceram. Estamos aí com 12 para 13 milhões de desempregados, e a cada dia que passa, mais e mais os direitos, mais e mais a proteção ao trabalhador vem sendo derrubada. Isso com um objetivo único: mão de obra barata,
mão de obra próxima a zero, como existe na China. A China, a mão de obra, o preço dela é praticamente igual a zero. Vive-se com 2 tigelas de arroz por dia e nada mais. Portanto, existe um grande espaço para que o governo manipule o seu dinheiro, manipule o yuan da maneira como pretende, para fazer guerra fiscal, fazer guerra financeira com outros países também, né? Guerra cambial, melhor dizendo. E o que acontece quando acontece esse tipo de guerra cambial? As pessoas dos outros países, os tais dos investidores, aqueles que lá atrás, no tempo do Collor, aplaudiram, né? Aplaudiram essa tomada de caminho, né? Aplaudiram essa iniciativa de que, se abrir o Brasil às importações, faríamos com que as nossas indústrias se desenvolvessem, etc. Essa ideia imbecil, tacanha, ninguém vai vir colocar alguma coisa aqui, entendeu? Para dar dinheiro, ele vem aqui para ganhar dinheiro. Empresas vêm ao Brasil para ganhar dinheiro e não para dar dinheiro ou perder dinheiro. Isso que fique muito claro. Sempre existe essa ideia tacanha do brasileiro que o estrangeiro vem aqui para nos trazer dinheiro, trazer prosperidade. O estrangeiro não vai trazer, ele quer a parte dele. Ele quer exatamente a parte dele. Mas seguindo aqui, o que vai acontecer? O que acontece? Aqui esses especuladores, né, os mais poderosos do mundo, eles começam então a migrar, sair de moedas fracas, como o Brasil, por exemplo, e migrar para o dólar. Vai chegar o momento que os Estados Unidos vai pagar o preço também por isso. Vai pagar também o preço, né? Mas daí o nosso dinheiro fica fraco. O dinheiro brasileiro fica fraco. Para podermos importar, vamos ter que gastar mais. No caso da China, vamos gastar menos. Vamos gastar menos e vamos continuar destruindo empregos aqui no Brasil, vamos continuar destruindo empresas aqui no Brasil. Vai chegar um momento que essa guerra cambial, né, vai começar e já está pautando aquilo que vai começar a acontecer dentro do Brasil. O primeiro passo vai ser mais desemprego, uma diminuição do valor médio dos salários, isso vai ser inevitável que aconteça, e assim sucessivamente. Automaticamente, com o preço do dólar aumentando, os nossos agricultores, aí, os plantadores de soja, vão querer voltar-se para a exportação para a China, ok? Só que tem o seguinte, a China, já antevendo isso, foi aos Estados Unidos e cancelou as importações de soja que fazia dos Estados Unidos. E agora, com toda essa subserviência desse atual governo ao governo do Donald Trump, do governo brasileiro, agora eu quero ver se o Trump chegar para o Brasil e fizer a mesma coisa que fez há 2 semanas atrás com relação àqueles navios do Irã que estavam lá no porto de Paranaguá e não poderiam ser abastecidos por ordem de um Zé Ruela como o presidente que nós temos aí, certo? Porque estamos alinhados à política dos Estados Unidos. Eu quero ver a hora que os Estados Unidos bater aqui e disser assim, eu não quero mais que vocês vendam soja para a China, porque eles precisam morrer de fome para a gente ter aí uma maneira de tentar equilibrar o jogo com eles. Porque é o seguinte, se eles desvalorizaram o dinheiro, eles podem desvalorizar até 1000 o dinheiro deles, que não vai ter problema nenhum. A população lá vai continuar existindo, a população vai continuar sendo escrava. Agora, do lado de cá do mundo, onde nós não somos escravos ainda, né, ainda temos a esperança de não sermos absolutamente escravos, então aí a coisa vai pegar. Você que defendeu essas quinquilharias chinesas aqui, se bem que hoje já não são mais quinquilharias, né? Eles fizeram muito bem o trabalho deles, apesar que tudo isso comandado pelo sistema também. Não sejamos aqui ingênuos em achar que o sistema que busca sempre lucrar cada vez mais esteja contra o comunismo e que esteja contra o capitalismo. Muito pelo contrário.
são faces da mesma moeda, ambos se juntam, ambos fazem o mesmo jogo. O mesmo jogo é feito em prol daí dos mais poderosos do mundo. E vai acontecer aqui no Brasil. A mão de obra de reserva pode ser que esteja aqui. O grande problema é que nós não temos uma mão de obra também hoje tão especializada como a China tem e que acabou desenvolvendo nos últimos 40 anos com toda essa demanda mundial. Começaram aí fabricando guarda-chuvas e hoje já estão fabricando aí, além de lasers, armas, inclusive dizem aqui que fabricam a Kalashnikov, o fuzil AK-47, melhor do que a Rússia, não é? E também, sabe, e tudo que você puder imaginar, carros, aviões, eles fabricam tudo, navios, eles fabricam absolutamente tudo, possuem tecnologia para tudo, tá? Petróleo para eles não é problema, eles têm um acordo com a Rússia, eles têm acordo aí com grandes produtores, como o Irã, por exemplo, então não vai abrir problema nenhum do recebimento aí de energia para continuarem a nos atacar. Enquanto isso, aqui no continente das bananas, com um presidente banana, nós vamos continuar aí sendo subservientes e correndo atrás desse jogo aí, tá? Nós deveríamos, inclusive aqui eu quero reafirmar, nós passamos por uma série de governos aí desde o Collor, certo? E nenhum desses governos foi capaz de botar o pé no breque e de ser assim, não, pera um pouquinho aí, está errado, nós temos que ser nacionalistas, nós temos que priorizar o desenvolvimento interno das nossas indústrias e não trabalhar ao contrário. Eu quero ver a Fiesp agora, que sempre apoiou essa ideia globalista, mesmo vendo uma série de indústrias fechando e quebrando. E sempre só simplesmente jogando para a galera, fazendo discursinho aí. Agora, enfrentar realmente quem são os verdadeiros donos dessa crise, quem são os verdadeiros donos desse caminho que está sendo tomado pelo mundo todo, não esboçaram inclusive reação nenhuma, sendo que eu, um mero brasileiro, um cidadão aqui que trabalhou já muito na vida, fui obrigado lá desde 1990 a ficar engolindo sapo de gente que acha que entende alguma porcaria sobre comércio internacional, que entende alguma droga sobre globalismo e sobre o liberalismo. Agora está aí, estamos numa enrascada. Eu adoro agora, né? O que vai me sobrar? Encontrar com esses imbecis que sempre defenderam esse modelo liberal, né? Achando que é a maior coisa do mundo, e liberalismo que passou, viu? Por Fernando Henrique, passou por Collor, passou por Lula, por Dilma, tá? Sempre fortalecendo banqueiros, sempre fortalecendo montadoras, sempre fazendo lei Candir, viu, seu Lula? Para beneficiar exportadores, sempre, sabe, exportadores de matérias-primas prioritárias para a China, tá? E que isso fique muito bem claro. E abrindo as nossas fronteiras a uma série de quinquilharias, sabe? Há anos atrás até conversei com um conhecido meu que o camarada estava fazendo importação, sabe do que? Garfo e faca e colher, talheres, containers lotados de talheres para vender no Brasil. Vender nessas lojas de magazines aí a preço absurdo, impossível, você não consegue fabricar aqui. Dói o coração quando você vai numa feira de máquinas para alimentação, como a Fispal, por exemplo, e você só vê chinês lá expondo. Dói no coração, sabe? E já aconteceu comigo, tá? Contrato fechado de venda de equipamento para uma empresa e essa empresa vir a cancelar esse contrato porque aquele produto que seria feito por aquela máquina estava vindo importado da China por metade do preço que ele iria produzir aqui. E, portanto, não compensaria ele comprar uma máquina. Agora está aí. Agora vamos chegar ao ponto final do negócio. Não temos mais as indústrias, não temos dinheiro e temos apenas o quê? Um povo que está sendo agora colocado na condição de escravidão
nas mãos de um governo absolutamente sanguessuga que vai nos levar à morte. Fiquem com Deus.